Olá, galera! Vamos agora para uma aula de arte. Acompanhe na sua apostila, página 12, com o tópico Um gesto muito conhecido. Vamos lá? Apesar de ser feita em bronze, um tipo de metal, esta estátua parece muito viva. Ela é uma das esculturas mais famosas do mundo e foi criada pelo artista francês Auguste Rodin. Tá aqui a estátua, você pode observar. Disponibilizei aqui para vocês. E vamos observar atentamente o que ela representa, a posição que ela está. A estátua, ela tem cores fortes, não é? Apesar de ser feita de bronze, não é um tipo de metal como eu já falei. Mas o que nós podemos perceber? Ela está vestida? Dá para perceber se essa estátua tem algum tipo de roupa? É possível a gente saber se essa estátua representa algo moderno ou algo antigo? É uma pessoa, é um homem, representa um homem do passado ou do futuro? O que vocês imaginam ao ver essa estátua? Ela está, a posição que ela está apoiada em quê? Ela está apoiada em alguma coisa? Como está a postura dela? Está inclinada? E os braços estão da mesma forma? As pernas estão da mesma forma? Observe os dedos dos pés. E agora o dedo da mão. Muito bem. O que será que o artista quis representar nessa estátua, nessa obra? O nome dela é O Pensador. E realmente, quando nós visualizamos essa estátua, ela está mesmo representando pensamentos. É como se essa estátua estivesse pensando, né? Muito bem. Vamos para a página seguinte, a página 13 agora. Ainda sobre essa mesma imagem. Diga aí, essa obra é chamada de O Pensador. Por que a figura parece estar pensando em alguma coisa? Em que será? Converse com os colegas sobre isso. Ou seja, nós vamos em outro momento conversar um pouquinho sobre isso, mas você pode conversar com a sua família, com quem está aí na sua casa com você, sobre qual é o pensamento dessa estátua. E aí você vai fazer. Escreva uma frase como se fosse o pensamento da estátua. Tá aí a estátua e o balãozinho de pensamento no qual nós já estudamos. Esse balãozinho que tem as bolinhas quer dizer que ele não está falando, mas está pensando, que é em forma de nuvem, né? Então escreva aí a frase que você acha que é o pensamento dessa estátua, tá certo? E depois, nesse quadrinho logo aqui do lado, diz assim: desenhe aqui ou fotografe e cole o que seria uma pessoa pensativa para você. Atenção! Aqui você não vai desenhar ou colar uma figura igual essa do pensador. Porque o pensador está na posição meio que assim, né? Ó. Pronto. Agora, que outra posição, que outra postura você imagina que pode ser que alguém esteja representando um pensamento? Então, eu vou fazer aqui uma posição, certo? De pensamento que, na minha opinião, pode ser representada aqui, que não é igual a essa estátua do pensador. Como, por exemplo, assim. Pronto. Então, se você concorda comigo, você pode desenhar essa posição no quadrinho abaixo. Se você quiser, você pode desenhar outra posição, outra postura que indique alguém pensando, tá bom? E depois, num outro momento, no momento online que nós vamos ter, nós vamos fazer estátuas vivas, nós vamos fazer a posição aqui de cada um, né, para que a gente se veja fazendo a posição dessa obra, dessa estátua do pensador, tá certo? Então vamos à frente para a página 14. Então vamos lá.
arte da escultura. Escultura é o nome da arte de criar obras em 3 dimensões: altura, largura e profundidade, como estátuas e outras figuras. Perceba que o nosso corpo também tem essas dimensões. A escultura e a pintura, apresentadas a seguir, abordam o mesmo tema: um menino plantando bananeira. Observe as diferenças entre elas. Então, eu quero que você observe atentamente na sua apostila essa escultura desse menino plantando bananeira. Primeiro, eu quero que você observe a linhazinha lilás que está da mãozinha dele até o pé, nessa posição, tá bom? É a altura, a linhazinha lilás. Você percebe que essa escultura tem aí essa dimensão, a primeira dimensão, a altura, que é essa linha lilás. Depois eu quero que você olhe para baixo, na linha laranja, que quer dizer a largura, está nessa posição. E depois a profundidade, que é a outra linhazinha e terceira dimensão que nós vamos estudar. Para que você perceba melhor essas 3 dimensões das esculturas, eu trouxe aqui 2 amigos, não são assim verdadeiras estátuas, né? Não são esculturas, mas para que vocês percebam melhor essas 3 dimensões em alguns brinquedos, em alguns objetos que vocês tenham em casa. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, no caso aqui, uma boneca e um urso, para que vocês identifiquem as 3 dimensões que foi falado aqui. Lembrando que o urso e a boneca não estão aqui sendo esculturas, porque elas têm que ser modeladas, o material é diferente. Mas, para estudar as 3 dimensões, nós podemos utilizá-los. Então, vamos lá, começando da mesma forma que tem na apostila de vocês. Vou pegar aqui o primeiro exemplo. No caso deste urso, a dimensão da altura é essa daqui, ó, que eu estou mostrando. Da patinha dele, aqui do final, até aqui em cima, ó. Então, aqui é a dimensão do urso. A primeira dimensão é a altura, ok? Agora, a segunda dimensão, de acordo com a apostila, que é a largura. Qual seria a largura do meu urso? Então, a largura vai daqui dessa ponta para outra ponta. Aqui está a largura dele, daqui para cá. A segunda dimensão é a largura. E a terceira e última seria a profundidade. Como é isso, tia? Se a gente já fez a medição assim e assim, nós vamos fazer o que agora? Eu vou virar para você perceber, tá? Ó. Aqui é a profundidade, tá vendo? Como se fosse aqui o grosso e o fino que a gente estuda, né? Pronto, tá? A profundidade é esse espaço aqui, ó, daqui pra cá. Vou mostrar aqui na cabeça, ó, daqui pra cá. Estão vendo? É como se fosse a profundidade aqui do meu urso. Agora nós vamos para outro exemplo, da boneca. Com certeza as meninas têm aí alguma boneca. Eu dei aqui um nó nas pernas da minha para ficar mais fácil, que ela é bem compridinha, né? Então, vamos para as 3 dimensões da boneca, tá bom? Vamos lá. A primeira dimensão, a altura. Então, ela vai desde esse fiozinho de cabelo que está aqui, até aqui onde está a minha mão, no pezinho dela. Bem grandinha, né? A altura, se ela fosse aqui uma estátua em pé. Aí seria essa altura. Agora, se fosse sentada, assim como eu vou colocar aqui, sentada. Então, a altura dela seria desde o fio do cabelo até aqui, porque a minha estátua estaria sentada, na posição sentada. Aí eu diferenciei 2 tipos de altura da estátua, né? Como se fosse essa boneca. Agora, a minha largura, também a minha dimensão aqui embaixo, ó. Aqui seria a largura, que é a mesma dimensão, talvez, do objeto, se for uniforme de cima, tá bom? Porque aqui na apostila de vocês percebam que tem uma base de madeira, né? Isso, a estátua, ela sempre tem que ter uma basezinha para sustentar, para ela ficar em pé.
Aqui eu estou só usando um recurso, um exemplo. E depois a largura. Vou virar minha bonequinha aqui também, ó. Vocês estão vendo como ela é mais fina do que o urso. Então tá aqui, ó. Aqui ela é a profundidade, perdão. A profundidade da boneca. Tá aqui, ó. Vou virar aqui e vou virar aqui. Pronto. Percebam a profundidade que tem da boneca, que é menor, e a profundidade que tem do urso, que é maior. Seria o grosso e o fino, que a gente conhece, né? Então, aqui foi mais ou menos o jeito que eu consegui explicar para vocês essas 3 dimensões. Lembrando que você, se tiver escultura em casa, pode identificar essas 3 dimensões nas esculturas mesmo que você tem em casa, tá certo? Então, indo agora para a página 15, nós deixamos um pouquinho de lado a escultura, agora nós vamos entender um pouquinho essa imagem que eu vou disponibilizar aqui para vocês, que não é escultura. Na verdade, ela é um desenho, ela é uma figura, né? É uma pintura. Então, nós vamos diferenciar. Nessa pintura, como você está vendo, que também tem o mesmo tema, o menino plantando bananeira, ela só tem 2 dimensões. No caso, a altura, que é a linhazinha lilás, que está assim nessa posição, e de largura, que está também na posição deitada, conforme a gente já tinha visto na escultura. Aí tem uma diferença. Aqui nesta pintura, vocês percebam que não tem a terceira dimensão, que é a profundidade, que não é assim, ó, largo, não tem a profundidade que tem na escultura. Por quê? Porque a pintura é uma figura plana, reta. Percebam, olhem agora para a figura, para a pintura da página 15 e percebam agora a diferença da profundidade para a página 14, a escultura. Muito bem. Olhando de uma para outra, quais diferenças e quais coisas em comum nós podemos elencar aqui? Uma coisa em comum que eles têm é a posição que eles estão plantando bananeira. E uma coisa diferente, como eu já falei, além do fundo, né, do ambiente, que tem um aqui no ambiente como se fosse de um terreno, uma fazenda, o outro não tem um plano de fundo, né, uma diferença. Também tem outra diferença, que é um tem profundidade e o outro não tem, tá certo? Então, já sabendo das diferenças, das coisas em comum que tem as 2 imagens aqui, a escultura e a pintura, ainda nesse pensamento, vamos para a página 16, que tem como subtítulo Sem Pé Nem Cabeça. O escultor francês Auguste Rodin, o mesmo escultor, era capaz de criar figuras humanas completas e detalhadas como o pensador. Mas ele também gostava de criar esculturas que mostravam apenas certas partes do corpo, ou que misturavam várias partes, criando obras inusitadas. Observe os exemplos. Tá aí a primeira: juntou a cabeça de uma escultura e a mão esquerda de outra. Observe. Agora observe a segunda, chamada de A Catedral. Essa escultura também do mesmo escultor reúne 2 mãos direitas. Quando a gente vê a primeira vez, pode parecer que é as 2 mãos entrelaçadas, mas na verdade não. São 2 mãos direitas, né? Não é uma direita e uma esquerda. São 2 mãos direitas entrelaçadas, tá certo? Então, já indo para a página 17, o nosso sarau seria organizar algumas estátuas em determinadas posições e registrar essas posições. Como virtualmente nós temos que fazer as coisas diferentes, na hora que a gente estiver online, tá bom? A gente vai fazer esse movimento e essas posições de estátuas, tá certo? Vamos para a página 18. Acompanhe que nós vamos já agora para a atividade. Observe uma foto da escultura O Homem que Anda, do mesmo escultor que a gente está estudando. Quais partes estão faltando para formar um corpo completo? Observe a imagem e já dá para perceber as partes do corpo que está faltando. Então, a nossa atividade é:
Assim como o Rodin costumava fazer, experimente juntar elementos diferentes a essa figura e aproveite as imagens que estão no material de apoio e colhe-as sobre a foto da escultura, o homem que anda para criar uma outra forma. Então vá agora lá no seu material de apoio enquanto eu pego aqui o meu, tá? Pronto, então você já pode ter visto no seu material de apoio que você vai encontrar várias cabeças, braços, né? O restante alguns objetos para você completar a figura. Eu escolhi aqui, você não vai colocar todos, tá? Você vai escolher alguns da sua preferência. No caso aqui, eu escolhi esta cabeça, porque eu adoro panda, e escolhi 2 braços, porque as pernas já tem, né? Então, escolhi este braço e escolhi este objeto para colocar aqui na minha escultura. Então, eu vou aqui colar. Eu peço que também você recorte e cole e escolha as suas figurinhas e monte na página 18, cole, né? E depois, quando nós estivermos online, nós vamos apresentar essa tarefinha para que a gente veja quais esculturas, quais imagens vocês escolheram e montaram, tá certo? Eu também vou disponibilizar agora a minha, tá aqui do lado, ó. Essa foi a minha escolha e a minha atividadezinha que eu montei, tá bom? Para incrementar mais essa escultura. Então, agora, indo para a página 19 e já encerrando, se você tiver em casa com massa de modelar, experimente criar uma obra fazendo uma montagem com estátua e partes de corpo como o nosso escultor fazia. Mas como eu sei da dificuldade de encontrar material, eu sei que você pode não ter. Se você tiver massinha, você pode fazer essa escultura e depois, olhando para a escultura, você desenha ela aqui, tá? Se você não tiver massinha, você apenas desenha o que você gostaria de criar aqui na página 19. Combinado? Então, nós estamos encerrando aqui a apostila. Eu gostaria só de dizer que na página 20 seria uma apresentação dessas esculturas. Infelizmente, nós não podemos fazer, mas se você modelar e fizer com a massinha, você pode deixar exposto na sua casa e ter o olhar do ponto de vista de cima para baixo, de lado, como pede na página 20, né? De um lado e do outro, direito e esquerdo, tá bom? Só se você tiver a massinha e quiser fazer a escultura, ou se tiver uma escultura na sua casa, você pode observar essa que já tem na sua casa, tá certo? Mas não deixe de fazer a página 19, que é o desenho, mesmo que você não tenha massinha, que você não faça a escultura, mas o que você gostaria de fazer se tivesse. Então você desenha aqui. Combinado? Então, gente, por hoje é só e até a próxima aula.